Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, impressionado com o presidente Donald Trump. O sujeito é sensacional. Graças a ele, os criminosos petralhas e os terroristas do MST agora estão achando errado invadir e tomar à força o que é dos outros. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Por favor, se inscreva, ative o sininho e peça para todo mundo se inscrever. Eu estou tentando recuperar o número de inscritos que passava de 300 mil quando a plataforma apagou meus canais em março do ano passado. Hoje, 12 de janeiro de 2026, é o Dia Nacional do Empresário Contábil e o aniversário de Belém do Pará, que comemora 410 anos. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro recuando, bolsa de valores e Bitcoin avançando, IPCA em alta, Selic na mesma e alta do grama do ouro. Como diz o outro, no Fazendão, os escândalos não param, só pioram. Você está sabendo que a segunda mulher e a segunda petralha de carteirinha a integrar o Superior Tribunal Militar, que atende pelo nome de Verônica Abdallah Sterman, recebeu R$700 mil de ninguém menos do que o careca do INSS? Quem debulha toda essa novidade e acrescenta detalhes espetaculares é o portal Metrópolis. Confira. Uma firma usada pelo empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, pagou R$700 mil ao escritório de advocacia da atual ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Abdallah Sterman. Essa informação consta de um relatório de inteligência financeira do COAF encaminhado à CPMI do INSS, que investiga o esquema bilionário de fraudes e desvio de recursos públicos. Segundo o relatório, o pagamento foi feito pela empresa ACX e TC Serviços de Tecnologia S.A. O período analisado nesse relatório é de outubro de 24 a fevereiro de 2025, ou seja, antes de Verônica Sterman tomar posse como ministra do STM. O valor foi pago em uma parcela única, diretamente ao escritório de advocacia da magistrada. A coluna não localizou processos judiciais em que Verônica tenha atuado na defesa da ACX e TC ou de outras empresas desse mesmo grupo. Nomeada em setembro pelo presidente Lula para o STM, Verônica tem 41 anos e uma trajetória de clientes de peso no meio político. Entre eles estão a ministra das Relações Institucionais Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Paulo Bernardo e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Todos apoiaram a indicação dela ao STM. Em 2024, Gleisi e Alckmin já haviam defendido o nome de Verônica para uma vaga no TRF3 em São Paulo. Segundo o COAF, o pagamento partiu de uma conta da ACX no Banco do Brasil, em São Caetano do Sul. Em apenas 4 meses, essa conta bancária movimentou mais de 266 milhões de reais. A mesma empresa também pagou quase 600 mil ao escritório do ex-ministro do STJ, Nefi Cordeiro, após ele deixar a corte. No caso de Nefi, também não há nenhum registro de atuação em favor da ACX. O ex-ministro disse à coluna que o valor se refere a serviços advocatícios. Já Verônica Sterman disse que o pagamento foi feito por 3 pareceres jurídicos de natureza criminal e ela disse também desconhecer qualquer vínculo dessa empresa com o careca. Agora, um dado chama a atenção. Formalmente, a ACX e TC foi aberta em nome de 2 sócios que receberam auxílio de programas sociais. Uma delas, Érica Nogueira, recebeu o Bolsa Família até 2021, ao mesmo tempo em que figurava na junta comercial como dona da metade de uma empresa com capital de mais de 100 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a ACX era uma das empresas usadas pelo careca do INSS para ocultar e fragmentar o fluxo do dinheiro. A empresa recebeu pelo menos 4 milhões e 400 de uma firma de passagem do esquema que pertencia ao careca, a Arpar Participações. Além das investigações, a
há também denúncias de pirâmide financeira contra a ACX. Uma advogada de Florianópolis afirma ter investido R$ 780 mil na empresa da ACX e depois ter sido impedida de sacar o dinheiro. Segundo ela, essa empresa integrava um grupo chamado RCX Group, investigado na CPI das pirâmides financeiras da Câmara dos Deputados. Na ocasião, a CPI pediu o indiciamento dos donos da empresa. O Pasquim Folha de São Paulo abriu manchete hoje informando que empresas de parentes do estagiário Mefistófoli, o amigo do amigo de meu pai, tiveram como sócio um fundo ligado a fraudes do Banco Master. De acordo com os registros oficiais analisados pela Folha, o fundo Arlene mantinha participação na Tayaya, Administração e Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro, no estado do Paraná, com histórico de participação acionária da família do estagiário amigo do amigo de meu pai. No Fazendão, o clima de insegurança jurídica piora bastante. Carmen Miranda entrou em recesso e o satânico psicopata golpista assumiu hoje a presidência do Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Poderes. Como se não bastasse, o extraordinariamente crente do pé quente, o laxante Beisola, o estagiário amigo do amigo de meu pai e o morbidamente obeso Glória farão plantão para decisões urgentes. A pausa, entre aspas, no judiciário com J minúsculo vai até o final de janeiro. A Gazeta Brasil informa que o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital Rego Filho, anunciou hoje que o TCU e o Banco Central decidiram realizar uma inspeção técnica para avaliar o processo de liquidação do Banco Master. Segundo o Vital Rego, a auditoria deve durar cerca de um mês e há um acordo entre as instituições para que a análise dos documentos seja feita de forma coordenada. A expectativa é de que o plenário do TCU vote essa proposta de inspeção na decisão do BC sobre o caso Master no dia 21 de janeiro. O Banco Central ainda não se manifestou oficialmente sobre essas declarações do presidente do TCU. E eu, mais uma vez, peço licença para falar com você sobre a necessidade de ajuda. O constrangimento é enorme, pode crer, mas eu só posso fazer isso, pedir diretamente a você que contribua com o que puder, não importa o valor. Eu sugiro que você estabeleça uma rotina informal, com uma regularidade que será determinada por você mesmo. Pode ser semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena. Veja só, o número de netespectadores que me acompanha, que elogia o meu trabalho e que compartilha o que eu faço, é bastante expressivo e continua crescendo, e eu agradeço a Deus e a cada um por isso. Mas, infelizmente, são poucos os que efetivamente contribuem. É por isso que eu lhe peço o favor de fazer o esforço de procurar se comprometer a me enviar uma ajudinha de qualquer valor regularmente, seja semanalmente, a cada 10 dias ou a cada 15 dias. O importante aqui não é tanto o valor, é o número de contribuintes e a regularidade, a constância, para que eu tenha um mínimo de previsibilidade e possa reconstruir minha equipe e melhorar a abrangência do meu NetJornal. Eu, mais uma vez, agradeço a sua atenção e peço muitas desculpas por essa chateação de ficar pedindo ajuda. Mas o fato é que, sem a sua colaboração essencial, eu não poderei seguir adiante, mesmo porque, quando o CL News foi criado há 5 anos, eu avisei claramente que eu não teria como desempenhar essa tarefa sem a ajuda de todos e de cada um. O tornado que atingiu São José dos Pinhais é classificado como F2 na escala Fujita, que vai até 5, pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. Os ventos chegaram a 180 km por hora. A região mais afetada foi o bairro de Guatupê, onde 350 residências e 1.200 pessoas foram impactadas. 2 pessoas ficaram levemente feridas. Em nota, o governo do Paraná informou que a Defesa Civil Estadual enviou 2.600 telhas para São José dos Pinhais.
Como tudo no Fazendão funciona por meio de golpe, agora tem também o golpe do IPVA, para você ficar esperto, né? O governo gaúcho está alertando para sites falsos, já que janeiro é o mês de início de pagamento de impostos, como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. No Rio Grande do Sul já foram identificados links falsos que os golpistas estão usando para tirar vantagem dos pagadores do IPVA. Agora, se você está pensando em mudar de cidade e de vida sem poder sair do Fazendão, pense na cidade de Jataí, no Mato Grosso do Sul. Uma análise de dados oficiais de 5.570 municípios revelou que Jataí, em Mato Grosso do Sul, é a melhor cidade para se viver no Fazendão. O município se destaca pelos altos índices em segurança, infraestrutura e economia, superando grandes centros urbanos no ranking nacional de qualidade de vida. Jataí, atualmente com pouco mais de 3.500 habitantes, obteve a nota 8,72 em um ranking que analisou 27 indicadores. O bom desempenho em múltiplas áreas, ajustado ao porte populacional da cidade, colocou Jataí no topo da lista. Uma publicação que viralizou nas redes sociais nos últimos dias reacendeu o debate sobre a utilização de uma enzima produzida em laboratório na fabricação de queijos aqui nos Estados Unidos. Segundo as entidades do setor, cerca de 90% dos queijos consumidos no país contêm FPC, ou quimosina produzida por fermentação, um ingrediente que não precisa ser identificado nos rótulos como geneticamente modificado. A FPC é uma versão obtida pela Pfizer por engenharia genética do coalho, enzima responsável por coagular o leite durante o processo de fabricação do queijo. Embora seja utilizada há décadas pela indústria alimentícia, a origem do ingrediente passou a ser questionada por consumidores após a circulação de conteúdos nas redes sociais, com pedidos por maior transparência e até apelos por boicote a produtos lácteos. No entanto, nem todos os queijos utilizam o coalho em sua produção. Produtos como o cottage cheese, cream cheese, paneer e alguns tipos de queijo mussarela são fabricados com ácidos ou coagulantes alternativos. Além disso, os queijos orgânicos certificados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não permitem o uso de quimosina produzida por fermentação, sendo uma opção para consumidores que buscam evitar este ingrediente. Os tubarões da Groenlândia vivem 400 anos e enxergam bem. A descoberta pode ter implicações na saúde humana, abrindo caminho para novas abordagens no combate à perda de visão relacionada com a idade. No Fazendão, a moda agora é emagrecer, e por isso a demanda explode e a importação da caneta emagrecedora já é maior do que a importação de telefones celulares. Depois de uma alta de 88%, a turma dos sem noção do Fazendão importou 1,669 bilhões de dólares em medicamentos como Ozempic e Mounjaro no ano passado, sem prestar atenção num detalhe já amplamente divulgado nas redes sociais. Quem toma essa porcaria tem a chance de resolver um problema, talvez, mas adquire uma penca de outras comorbidades. Mas, para quem gosta, é prato, né? E 2026 promete eclipses, superluas e chuvas de meteoros no Fazendão. O ano vai contar com 4 eclipses, 2 solares e 2 lunares. A superlua acontece quando 2 eventos astronômicos coincidem, a fase de lua cheia e o momento em que o satélite está no perigeu, o ponto mais próximo da Terra na órbita elíptica. Configuração: a Lua aparece 14% maior e 33% mais brilhante, criando um espetáculo visual impressionante. Nas mídias sociais, uma série de vídeos horripilantes que certas plataformas não permitem que sejam exibidos mostram explicitamente o massacre em Teherã. São as provas de que amigos e familiares foram assassinados a sangue frio
com disparos efetuados a queima-roupa por eles estarem nos protestos em prol de um Irã livre. E os protestos não diminuem, só aumentam. No Space Liberdade, a imagem com a informação de que os iranianos atearam fogo na estátua de Qasem Soleimani, o ex-comandante da força Quds, que foi morto pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o portal Conservatism and Elegance informa que as autoridades islâmicas do Irã anunciaram a iminente execução de participantes dos protestos, além daqueles que já estão sendo mortos aleatoriamente pelas forças de segurança nas ruas de diversas cidades do país. Os enforcamentos em praça pública devem ocorrer na manhã de quarta-feira. Na revista Oeste, a informação de que as mortes nos protestos no Irã podem ter passado de 5 mil. Inicialmente, o movimento criticava o aumento do custo de vida, mas passou a pedir o fim do regime que comanda o país à medida em que avançava. O Irã se tornou uma república islâmica há décadas e, desde então, a população vive sob uma ditadura baseada na interpretação da religião feita pelo grupo que está no poder, que agora considera os manifestantes inimigos de Deus. A repressão aos opositores se tornou política oficial e, na recente onda de protestos, não é diferente. Na Gazeta do Povo, a notícia de que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que Israel e Irã voltarão a ser aliados se o regime dos ayatolás cair. O verme cheirador de cocaína Gustavo Petro está propondo a recriação da chamada Grande Colômbia, unindo países latino-americanos. O cocainômano colombiano publicou um mapa propondo a união regional depois dos ataques dos Estados Unidos contra a vizinha Venezuela. Enquanto isso, o líder das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, está pedindo a união das guerrilhas para enfrentar os Estados Unidos. A convocação ocorreu após a ação militar norte-americana na Venezuela. E agora é o momento certo para os terroristas do MST se juntarem aos terroristas colombianos para lutarem até a morte contra os Estados Unidos na Venezuela. A proposta e o desejo de todos é que todos morram gloriosamente em combate, sem retornar ao fazendão. Apesar das tensões com os Estados Unidos, os venezuelanos decidiram ignorar a encrenca e lotaram as praias do país. Famílias e moradores buscaram ontem retomar a normalidade depois dos ataques norte-americanos e da captura do narcoditador Nicolás Maduro. E, nesse meio tempo, o portal Conservatism and Elegance informa que a presidente interina Delcy Rodrigues continua desafiando Donald Trump. Agora, ela se referiu a uma publicação que o presidente norte-americano fez ontem e disse que viu charges sobre quem está no comando. Segundo ela, na Venezuela, existe um governo no comando, existe um presidente interino e existe um presidente que está sendo mantido como refém nos Estados Unidos. Já o portal Space Liberdade informa que o México está enviando tropas para a fronteira com os Estados Unidos com o objetivo de impedir ataques norte-americanos contra os cartéis do tráfico de drogas. E a polêmica em torno da Groenlândia? Veja só o que realmente está por trás disso tudo. A Groenlândia não é sobre terra, é sobre o controle do Ártico e do espaço. Quando Donald Trump reviveu a proposta de comprar a Groenlândia, a Europa ridicularizou a ideia. Eles não enxergaram a estratégia. A Groenlândia está na rota de mísseis mais curta entre a Rússia e a América do Norte. Por isso, os Estados Unidos mantêm radares de alerta antecipado de mísseis ali. O gelo do Ártico está derretendo. Por volta de 2035, o transporte marítimo entre Europa e Ásia pode ficar 40% mais rápido. A Rússia já domina a rota marítima do norte, apoiada pela maior frota de quebra-gelos do mundo, inclusive com navios a energia nuclear. Desde 2014, a Rússia construiu ou reabriu mais de 50 instalações militares no Ártico. Os submarinos nucleares russos se escondem sob o gelo ártico, reforçando a capacidade de segundo ataque. A China se autodenomina uma potência quase ártica.
Ela conecta a região à sua rota da seda polar, mas o campo de batalha decisivo é o espaço. Os satélites de alerta antecipado e vigilância usam órbitas polares. Controlar o Ártico significa controlar a detecção e o direcionamento dos mísseis. Neste dia 12 de janeiro, em 1616, era fundada a cidade de Belém, na capitania do Grão-Pará, por Francisco Caldeira Castelo Branco. Em 1861, era fundada a Caixa Econômica da Corte pelo imperador Dom Pedro II. Em 1967, o Dr. James Bedford, professor de psicologia norte-americano, se tornava a primeira pessoa a ser preservada crionicamente com a intenção de ressuscitação futura. Em 1976, o Conselho de Segurança da ONU permitia que a Organização para a Libertação da Palestina participasse de um debate no órgão sem direito a voto. Em 1998, 19 países europeus concordavam em proibir a clonagem humana. Em 2010, ocorria um terremoto no Haiti, matando mais de 100 mil pessoas e destruindo grande parte da capital, Porto Príncipe. Em 2011, enchentes e deslizamentos de terra atingiam a região serrana do Rio de Janeiro, causando o maior desastre climático da história brasileira. E em 2019, o terrorista e assassino italiano condenado Cesare Battisti era preso na cidade boliviana de Santa Cruz de la Sierra, estando foragido desde dezembro de 2018, quando foi aceito o pedido de extradição dele no Brasil. Cesare Battisti foi extraditado diretamente para a Itália e enviado para uma prisão de segurança máxima na Sardenha. Ao final de mais esta edição, eu aproveito para agradecer a você, lembrando que os números do Pix estão aí, ao meu lado, como sempre, porque a sua ajuda constante e de qualquer valor é fundamental para a continuação desse projeto jornalístico. No canal do YouTube você pode acompanhar o Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o Tiago de Oliveira e Souza, Antônio Roberto Rodrigues, Antônio da Costa Gomes, Rosane Oliveira, Josinaldo Cunha da Silva, Mauro Santos, lá de Lindóia, no estado de São Paulo, Wilson F. dos Santos, a minha amiga e quase vizinha Mirna Chalfun, de Melbourne, na Flórida, José Alves da Silva Sobrinho, Vânia Siqueira de Oliveira, lá do Meier, no Rio de Janeiro, Marcos Zelinski, e para o Itamar Marques, de Caruaru, no estado de Pernambuco. E mais uma coisinha. Uma notícia de última hora informa que o desgoverno Petralha de Ocupação anunciou que dará isenção total do IPVA em 2026, abrangendo todos os brasileiros, ou todas as pessoas que não possuírem veículos estarão isentas de pagar o IPVA. Até a próxima.